Com apenas 17 anos, ele já encanta o mundo com dribles, gols e uma maturidade de veterano. Hoje você vai conhecer a história e os feitos incríveis de Lamine Yamal, a joia do Barcelona e da seleção espanhola. Será que esse é o nascimento de uma nova lenda do futebol mundial? Porque é isso que a gente vai ver agora. Lamine Yamal nasceu em 2007 e já está jogando entre os grandes, atuando como ponta direito, é destro, habilidoso, rápido e com visão de jogo de gente grande. Com apenas 17 anos, ele já vem batendo recordes que antes pertenciam a lendas como Messi, Cristiano Ronaldo, Ansu Fati, entre outros. E tudo começou quando ele surgiu lá em La Masia, lendária base do Barcelona. E pra você que não tá recordando muito bem que base é essa, se liga só nos jogadores que saíram desse lugar: Lionel Messi, Xavi Hernandez, André Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets, o Valdez, o Guardiola, o Fábricas, o Pedro Rodrigues, o Jordi Alba, o Sérgio Roberto. Cara, dispensa apresentações esses jogadores. Então já deu pra perceber que teve muito craque saindo lá das bases do Barcelona e o Yamal é mais um desses. E por falar nessa base, por falar em Lionel Messi, tem uma foto que rola por aí que é uma foto muito interessante, onde o Messi tá junto do Yamal, bem novinho, e todo mundo diz que é ali que o Messi passou o futebol, passou a habilidade pro Yamal se tornar a próxima estrela do Barcelona e salvar o Barcelona. Em abril de 2023, com 15 anos e 9 meses, ele se tornou o jogador mais jovem a estrear pelo time principal do Barça em La Liga. Já na temporada 23-24, com apenas 16 anos, Yamal disputou mais de 35 jogos pelo Barcelona, marcou gols importantes, deu assistências decisivas e se firmou como titular absoluto em vários momentos. E não para por aí, foi o jogador mais jovem da história da Espanha a ser convocado e a marcar um gol aos 16 anos e 57 dias contra a Geórgia nas eliminatórias da Euro. Também se tornou o mais jovem a marcar na Champions League pelo Barça, superando em números de minutos, gols e assistências vários craques consagrados aos 16 como Messi, Neymar e Mbappé. Pra você ter ideia de o quão grande é isso, aos 16, Messi ainda estava em formação, já o Neymar ainda não tinha nem estreado nos profissionais. Mbappé estava só começando a aparecer no Mônaco, e o Yamal já decide jogos no maior palco do mundo com a camisa do Barcelona e da seleção espanhola. E mesmo com tão pouca idade, ele já tem títulos expressivos na sua prateleira, como a La Liga da temporada 22-23, a Copa del Rey que acabou de rolar, o jogo pegou fogo, e também uma Supercopa da Espanha com o Barcelona. Sem contar também o que eu acho o seu maior título da carreira dele na seleção espanhola, que é a Eurocopa. E por falar em Euro, ele foi eleito o melhor jogador jovem dessa Euro, destacando-se como o maior assistente do torneio com 4 assistências. E outro detalhe também muito interessante é que nessa temporada atual de 24-25 ele tem uma média na La Liga de 7.6 de nota. E detalhe, não para por aí, são 30 jogos com 6 gols e 12 assistências. Ele é um jogador muito importante para esse clube, para essa temporada do Barcelona. E é aí que eu quero chegar no ponto, que é a famosa Champions League. Champions League que tá bem afunilado agora, tá chegando nas fases finais, e o Yamal tem simplesmente uma média de nota ali de 8, com 12 jogos, 5 gols, 3 assistências, cara. Ele tá sendo muito importante pro Barcelona nessa Champions, e no último jogo, muita gente deve se recordar, contra a Inter, ele foi o responsável por evitar que o Barcelona tomasse um sapeca dentro de casa. Porque logo de início, o Barcelona já começou tomando um golaço, e logo depois já tomou outro golaço, já tomando 2-0, nem na metade do primeiro tempo ainda. E claro que brilhou a estrela de Yamal, puxou pra dentro, mandou aquele golaço nessa zaga que é cara, a melhor defesa da Champions. E por muito pouco ele logo em seguida não acaba fazendo esse golaço antológico, deixando o zagueiro no chão, cara. Só que infelizmente a bola não entrou, ia ser um baita de um golaço. Fora também o papel que ele tem na estrutura desse Barcelona, cara. Além do espaço, além de tudo, ele é muito importante, ele tá fazendo muita diferença nessa Champions. E vamos ver agora no jogo de volta, na final, se o Barcelona chegar até uma final, o que ele pode fazer ao lado de Rafinha ainda, ao lado de outros jogadores como Pedri. Tem tudo pro Barcelona conquistar uma Champions depois de bastante tempo. E diante de tudo isso, não tem outra coisa, senão que estamos vendo de um jogador especial, aquele talento que pouca gente tem. E detalhe, com tão pouca idade, tanto futebol. Agora imagina conforme o tempo vai passando, conforme os anos vão passando, o quanto esse jogador pode evoluir pela seleção, pelo seu próprio clube, é uma coisa absurda. Então diz aí se você acha que ele pode chegar na mesma prateleira de jogadores lendários, como Messi e Cristiano Ronaldo, que são jogadores que a maioria das pessoas viram jogar. E por fim, como dito pelo próprio treinador da Inter, o Simone Inzaghi, ele diz que Yamal é um talento que nasce de 50 e 50 anos. Yamal, che chiaramente è un talento che nascono ogni 50 anni dei talenti.
E não para por aí, porque ele ainda diz que isso gerou um problema que ele teve que triplicar a marcação em cima desse jogador, o que claro que é abrir espaço para outros jogadores do Barça terem mais liberdade em campo. Creato problemi, l'abbiamo raddoppiato, triplicato, poi ci mancavano giocatori da altre parti del campo. Mas então, depois dessas declarações aí do próprio treinador que jogou contra o Yamal, realmente não tem como dizer outra coisa senão que esse jogador é um craque em ascensão. E além dele, diz aí embaixo se existe algum outro jogador também que você acompanha, que você vê que tem um bom potencial para se tornar uma nova lenda do futebol.